Indo para o tema eleição, prefeita. Estamos no ano eleitoral. A pergunta que não quer calar em toda a cidade: quem é seu vice para a reeleição? Então, olha, eu ainda não sei, Alex. Essa situação do candidato a vice, eu acho que Petrolândia tem visto, né, os vices aí terem um papel importante, né, nessas situações de da administração pública. Nós precisamos ter muito cuidado, né, e uma responsabilidade muito grande na escolha desse nome. Né? É preciso haver confiança, é preciso haver a certeza de que vem alguém para somar, para ajudar, né, para ser um colaborador na gestão, uma pessoa que seja bem aceita pelo povo. Né? Então, assim, a gente não está tendo pressa em apontar, em divulgar o nome. Nós estamos tendo pressa em ver quem são os bons nomes, né, fazermos todos os estudos, termos as nossas conversas, os convites, porque também parte muito do desejo de cada um. Mas já tem data de apresentação desse nome? Não, nós não temos data. Na verdade, a data é a convenção, né, a data limite. Né? Nós estamos trabalhando para ter a certeza, né, da apresentação desse nome. Né? Eu vejo muito assim, na perspectiva não de construção apenas por uma viabilidade, né, somente eleitoral, no sentido de somar por quantidade de voto e tudo mais, mas assim, no assumir a responsabilidade, no povo também ter essa confiança. Né? O vice, né, aqui em Petrolândia já 2 vices tiveram que assumir mandatos, né, e a gente sabe que cada vez mais é necessário a participação, ainda que por pouco tempo, né, do vice na administração, assumindo posição de prefeito também. Né? Então, assim, não é uma pessoa qualquer. Né? Tem que haver um preparo. Todo um preparo, um vice que seja disponível para viver a gestão pública, né? Porque, assim, não dá para ter um vice afastado, tem que ser uma pessoa participativa, porque no momento em que precisar de assumir ou de se ter uma participação maior, ele saiba o que realmente está sendo feito, alguém que dialogue muito próximo, né, ao prefeito, que esteja muito ao meu lado, né, que seja disponível para isso. Né, eu não acredito naquele vice que fica só esperando o momento de assumir, mas que ele possa também ser disponível, sim, para o trabalho com o povo, dentro da prefeitura, né, participando dos projetos junto com a gente. Né? Não é tão fácil, mas aí o primeiro grande critério é: você quer ser vice-prefeito de Petrolândia? Você deseja? Né? Isso. Prefeita, houve várias especulações a respeito de uma desistência sua para a reeleição. Tem a questão da crise também, vários prefeitos não vão para a reeleição, né, no estado e tal. Houve realmente dentro de você essa questão de não ir para a reeleição em algum momento? Você pensou em desistência ou não? Olha, Alex, depois que eu assumi para cumprir o mandato, né? Então, assim, eu podia ter renunciado lá atrás também e estar fora de tudo isso. Resolvi ficar. Né? Como essa situação não fazia parte dos meus planos de estar prefeita, né, eu tive que primeiro assimilar tudo isso. O continuar sendo prefeita, partir para uma reeleição, foi o primeiro processo que eu tive que enfrentar interno. Né? Eu precisava, antes de mais nada, saber comigo se era isso que eu desejava, né? Se essa vontade viria. Né? Porque, de fato, né? Por que é que os prefeitos não estão indo para a reeleição? Está sendo inviável do ponto de vista de pesquisas que apontem essa questão aí, porque as gestões estão realmente muito difíceis, né, de acontecerem por toda a crise que se passa. Né? Eu não digo que os prefeitos não fazem porque não querem. Eu estou vivendo a mesma situação que eles, então a gente sabe o que está acontecendo. Então, para muitos prefeitos, as eleições estão inviáveis, não se tem o desejo de continuar se doando, sem ter condição de concretizar, de fazer, se desgastando emocionalmente, desgastando o nome. Né? Então, não é todo mundo que... Por que é que eu resolvi ficar? Porque dentro desse contexto de dificuldade, nós conseguimos fazer
a engrenagem rodar. Nós já estamos conseguindo encontrar caminhos e temos pessoas colaboradoras junto da gente que nos ajudam a fazer, apesar de toda a crise, fazer com que o município tenha ainda novos investimentos, tenham situações, e a gente está tentando também dar um outro norte econômico para o município, investindo nos seus potenciais econômicos que até então estavam inexplorados. Então, assim, uma vez que a gente começa todo esse processo, aí parte não da vaidade de querer ser prefeita de novo, né, de estar prefeita de novo, mas da vontade de ver esse trabalho se firmar, né? Eu tenho muita vontade de deixar de ser prefeita, mas com essa cidade podendo utilizar todo o turismo na sua totalidade, não, que nunca nada se totaliza, mas pelo menos o turismo muito bem fincado, gerando emprego e renda na região. Eu desejo conseguir continuar lutando pelo crescimento da piscicultura, para que seja uma nova fonte de renda. Eu desejo continuar lutando ao lado do agricultor, para que a gente possa ter essa liberdade do nosso agricultor, sem dependência, né, das grandes máquinas políticas, dos grandes... enfim, que o agricultor seja independente, que produza mais, que o nosso projeto possa produzir cada vez mais. Eles sabem muito bem do que a gente fala, as lutas são imensas, né? Eu desejo ver cada potencial desse município que a gente está apostando, transformando numa nova realidade econômica. Então, isso não se concretiza até 31 de dezembro de 2020, né? Então, a gente precisa partir para essa nova situação. E eu precisei primeiro enfrentar em mim, né, descobrir essa vontade, para a partir daí, né, revelar. Eu sou sim candidata à reeleição pelo município de Petrônia, porque a vontade tinha que surgir e tinha que ter toda uma motivação. Quando a gente começou a ver que é sim possível e a gente viu que as coisas tinham condição de sair, isso aí chegou, fincou, né, e a gente vai, né? Então, agora eu parto, né, para buscar essa pessoa que vai querer montar junto comigo isso. Eu acho muito... É uma situação que talvez ninguém nunca tenha parado para perceber, né? E eu não só percebo como sinto. Eu fui primeira-dama, fui secretária de saúde. Isso, bem... E fui vice-prefeita, né? Bem dentro da em gestões onde os prefeitos tinham vice-prefeitos para colaborar no momento que se quisesse, como colaboraram. Eu também cheguei a colaborar em alguns momentos. Os prefeitos tinham primeiras damas, né, para ajudar em outras questões, nem que fosse de estética da cidade. Geralmente era eu já ajudei também. Social, né? Eu não tenho uma primeira dama, né? Assim, então eu sou uma prefeita, né, que entrou já no final, no segundo semestre do primeiro ano. Nem primeira dama, nem vice. Não tenho vice, não tenho uma primeira dama, né? O meu esposo trabalha numa situação totalmente diferente, assim, não tem a questão da disponibilidade de tempo como eu tinha na época que ele era prefeito. Então eu não tenho essa situação de apoio, né? Eu estou só. Quando eu digo só, assim, nessa situação do apoio mesmo, ligado ali da questão do vice e de ter uma pessoa, né, do nosso lado compartilhando de todas essas resoluções, dessas problemáticas. Tenho somente o corpo de secretários, os funcionários de uma forma geral, né? E eu preciso agora ter uma pessoa do meu lado que possa ter esse compromisso, que compartilhe do pensamento da gestão. Prefeita, em meios a várias especulações também, se cogita muito, tanto em redes sociais como na cidade, o seu possível rompimento com o ex-prefeito, Lorival Simões. Isso de alguma maneira procede? Como é que vocês estão? Existe uma amizade? Não existe mais? Como é que está? Eu não imagino isso acabando, sabe, Alex? Existe, eu não diria que não é só questão de amizade, é respeito acima de tudo, né? Eu acho que o que existe, na verdade, é muita especulação, né? Infelizmente, assim, tudo se joga hoje em redes sociais. Tem pessoas que querem criar um bochicho, elas simplesmente criam na cabeça, soltam no ambiente, ouvi dizer que soltam e se propaga. Mas de alguma maneira ele vem colaborando com o seu governo? Olha, Lorival, ele é aquela pessoa que ele está sempre à disposição para aquilo que a gente precisa.
né, ele não interfere naquilo que, quando não há um convite, sempre que eu preciso tirar alguma dúvida, que eu pergunto, ele me atende, mas ele está lá no canto dele, respeitando a minha posição agora, respeitando essa situação, e a gente tem se dado bem, sim, né? A gente nunca brigou, a gente sempre discutiu, isso desde sempre, né? E, na verdade, existe assim muito respeito, né? Respeito ao espaço um do outro, e eu espero que a gente continue assim, né? Então nunca houve briga, nunca houve rompimento. Da minha parte não existe intenção nenhuma de rompimento. Eu digo sempre que eu vim para ser ponte, não parede, né? A gente quer construir. Então assim, nem com ele, nem com outras pessoas, e assim, ainda mais com ele, que é uma pessoa que a gente sempre teve uma ligação. Então não passa de meros boatos. Até o momento não passam de boatos, de especulações, né? E no que depender de mim, né, isso perdura. Perfeita. A questão da infraestrutura do bairro Nova Esperança, como também do Novo Horizonte. Houve aquela questão toda ali da reintegração de posse, no qual houve um acordo com o antigo juiz, né, no bairro Novo Horizonte. Como anda essa questão, essa problemática, tanto do Nova Esperança, na questão de infraestrutura, quando chove tem aquelas ruas que sempre cria pequenas crateras, como também do Novo Horizonte nessa questão de posse, né, das pessoas. Na verdade, Alex, toda invasão ela sempre vem recheada de problemas, né? A gente tem uma situação muito ainda benéfica aqui no nosso município, que as terras são planas, né? A gente vê muita invasão por aí nas grandes cidades, onde os alagamentos acontecem constantemente, os desmoronamentos, a gente não tem isso aqui, né? Os nossos infortúnios eles são em proporções bem menores, mas não quer dizer que não hajam, né? E vão estar sempre acontecendo do ponto de vista de que não houve planejamento para aquelas estruturas estarem ali. Para você ter ideia, eu acho que é uma situação muito grave. No bairro Nova Esperança, se a prefeitura quiser construir uma praça lá, não tem mais onde, né? A prefeitura quiser construir qualquer equipamento público dentro do bairro Nova Esperança, um equipamento do ponto de vista social e tudo, a gente não tem onde construir. E o que é que o município vai fazer? Comprar terreno dele mesmo? Porque ali tudo, né, era terreno que era de chefe, né, de prefeitura. Então, assim, não há uma legalidade para que o município compre dele mesmo hoje para construir. E a comunidade invadiu, né, de forma que não ficou nada para se implantar serviços públicos. E numa velocidade muito alta. Muito grande a velocidade, né? Então, assim, os problemas, com certeza, eu acho que todo gestor sabia que ia existir com essa permissão de continuar avançando aquelas invasões. É uma coisa que não tem como voltar, né? A gente sabe que essas pessoas que estão lá desde muito tempo, elas merecem hoje que seja feito todo um trabalho de avançar na correção desses problemas. Só que nada é fácil, né? Desde que tudo se iniciou, a gente teve como entregar a água agora, né, que não existia lá, era abastecido por carro-pipa, né? Na gestão passada ainda se iniciou todo o processo de início das obras de abastecimento de água potável. Vindo a água, a gente sabe que existe a necessidade do esgotamento, então chega agora o esgotamento sanitário, e depois que passar o esgotamento sanitário, outras necessidades vão ter que serem sanadas, né? A gente vai ter que iniciar aí a gestão pública municipal, vai ter que iniciar com pavimentações, ou pelo menos com um trabalho de terraplanagem, né? de colaborar para que aquelas ruas fiquem melhores transitáveis, né? Da mesma forma como o bairro Novo Horizonte, quer dizer, uma nova situação de invasão, onde tudo que a gente quer é que se evite, né, os mesmos transtornos que existem dentro da construção do bairro Nova Esperança. Né? Para você ter ideia, as pessoas quando vão construir numa invasão, elas não chegam a fazer topografia, a medir, a planejar, ter uma obra feita com planejamento, né, arquitetônico, de engenharia e tudo mais. É aquela construção feita ali mais na base do olho, que isso pode resultar em grandes problemas. Foi uma área de expansão, né, do município, ela foi delimitada para isso. Aí houve a questão dos invasores. Tem área que também não seria de expansão, ela teria já um destino, né, como a questão de alguma parte lá do Apolônio Salles, área de Sequeiro.
né? Mas assim, tudo entrou na invasão, né? E assim, houve uma grande mistura, né? E é como eu estou te falando, né? Até na terraplanagem, no calçamento, um dia a gente ainda vai descobrir outros problemas justamente fruto dessa falta de planejamento, né? E a gente vai ter que, assim, eu digo a gente, enquanto município hoje, mas no decorrer do tempo a municipalidade vai ter que ir vendo, né, como resolver tudo isso, né, que foi causado por essa invasão. Prefeita, houve um concurso público para algumas vagas dos guardas municipais. Como anda esse processo? Alex, veja só, esse concurso, eu sou às vezes muito prolixa, mas eu gosto das coisas muito bem explicadas. Esse concurso, quando eu assumi, eu já cheguei no município e encontrei uma situação onde já tinha se recebido uma ordem judicial para que fosse realizado o concurso. Já estava em andamento. Já tinha sido recebida a ordem judicial, né? Eu tentei revidar, né, porque o município não tinha a menor condição de realização de concurso público, né, tendo em vista o alto índice, né, da folha de pagamento, né, já ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. Então não havia a menor condição do município fazer um concurso. Mas isso era uma coisa que já vinha caminhando de muitos anos atrás, em cumprimentos de taxas que foram assinados por gestores anteriores, né, e que depois que eu cheguei, quando eu tentei recorrer, o jurídico me informou que já tinha transitado em julgado. Então o município não tinha outra forma que não a realização do concurso. Então não é a nossa prioridade, né? A Guarda de Petrolândia, até o momento, existe um efetivo que vem dando conta daquilo que a gente tem de maior necessidade, né? Diante da situação da nossa folha de pagamento, as prioridades são outras, porque existem outros serviços precisando também caminhar, e é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, né? E não podemos hoje simplesmente contratar, né, sem que haja realmente aquela finalidade ali muito bem desenhada, até para a gente fazer a nossa defesa junto ao tribunal. É que sempre há, prefeita, reclamações da parte da convocação, das pessoas. As pessoas que passaram, Alex, elas estão certas em se reclamar, porque elas querem as vagas delas, o desemprego está grande, elas passaram no concurso e não estão sendo chamadas. Mas é como eu estou te falando, o município fez porque foi obrigado pela justiça a fazer, né? Então, uma vez que fez, nós estamos usando o nosso direito, né? E isso é legal. O concurso tem uma validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, e até que não se perca esse prazo legal, a gente pode estar chamando. A gente já conversou com os aprovados, já deixou isso muito claro para eles, né? Diante da necessidade de aumento do quadro, com aposentadorias, com demissões, com outras coisas que possam vir acontecendo, a gente pode estar indo chamando aos poucos, de forma a repor, né? Mas assim, não temos condição hoje de botar mais 25 guardas para dentro da folha, né? Eles sabem disso, eles têm uma ação judicial que eles deram entrada e a gente vai acompanhando e vai seguindo, né? Nós não estamos fazendo nada que seja ilegal, estamos tentando preservar a questão administrativa mesmo, né? Eu vou ser julgada por um tribunal de contas, então hoje a gente não tem que somente empregar porque se deseja, porque se precisa, mas é de acordo com a necessidade administrativa do município, né? De acordo com situações que a gente possa ter como explicar lá na frente ao Tribunal de Contas. Até, prefeita, na última sessão que houve, acho que foi o presidente da casa, Joilton, falou que você já chegou a ultrapassar na questão de contratação o limite de 65%, está em 65%. Deve ir para mais. Olha só, o limite é 54%. Eu acredito que mesmo que a gente demita todas as pessoas contratadas e portaria, só os efetivos, eles podem já chegar a esse limite. A nossa estrutura, quando a gente fala em estrutura, não é o prédio da prefeitura, são todos os equipamentos públicos, da educação, da saúde, do social, da infraestrutura, da agricultura, de tudo, né? Em relação a tudo isso, ela não tem condição de funcionar só com os efetivos. Se a gente provocar as demissões para cumprir a lei, a gente fecha. Nós vamos ter que reduzir o número de professores em sala de aula, nós vamos ter que fechar equipamentos sociais, como a Casa Criança Nutrida, nós vamos ter que fechar postos de saúde, e isso não resolve. Por quê?
Porque o posto de saúde, à medida que ele gasta com o pessoal, mas também tem uma receita que chega, que apesar de não cobrir tudo, a gente na hora que fechar a gente perde, né, aquela receita entrando. Então na conta também vai terminar não batendo, né? Mas para o município se adequar, a gente teria que fazer uma grande demissão para que a prefeita fique muito bonitinha para o Tribunal de Contas, com 54%, mas com vários equipamentos fechados. Na hora que fecharem esses equipamentos, né, os postos, as escolas e tudo mais, o Ministério Público é o primeiro a acionar o município para dizer: prefeita, cumpra, abra, porque a população precisa do serviço. E é isso que a gente está fazendo, né? Para manter tudo funcionando, a gente está trabalhando com números mínimos. Se a gente olha para trás, a gente tem uma quantidade, com relação aos serviços que estão implantados no município, uma quantidade inferior ao que já se trabalhou, né? Então, assim, a gente não tem como estar contratando, mas a folha cresce, como por exemplo, esse ano a gente tem uma situação onde o aumento do salário mínimo é esperado todo ano, com certeza, a gente sempre sabe que vem esse aumento, mas o aumento dos professores nesse ano de 2020, ele foi dado o dobro daquilo que se praticava nos anos anteriores. E o aumento dos recursos de Fundeb que vem para o município, eles não acompanham a mesma proporção. Então, inevitavelmente, a nossa folha vai crescer ainda mais, né? E não foi porque a gente contratou mais, mas porque o gasto aumentou com a correção do salário dos professores, que merecem muito mais do que o que tiveram, né? Mas que, assim, o repasse que vem para isso não acompanha, né? Então, a gente fica impedido, né, de criar cargos, de dar aumentos, mas até as correções salariais fazem com que a nossa folha cresça para cima. Isso é um grande problema da gestão, né? Quase todos os prefeitos do país estão nessa mesma situação e a gente vai pagar um preço, né? A gente não esconde isso, né? Os gestores, nesse caso a gestora, pode pagar um preço por isso, mas eu não vejo uma outra forma de fazer o município funcionar com tudo a contento, demitindo pessoal.